Pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Certo. Dando continuidade aos nossos estudos, né? Vamos agora para duas partes importantes sobre como escrever a redação para o Enem. Primeiro, nós vamos estudar o desenvolvimento e depois a conclusão, ok? Sigamos. O que é o desenvolvimento na redação, certo? São os próximos dois parágrafos, onde vocês irão inserir os argumentos que defendem a sua tese, aquele ponto de vista que você apresentou na introdução da redação. Então, se você não apresenta na introdução a sua tese, não tem como você apresentar os argumentos que irão defendê-la nos desenvolvimentos, certo? Como o próprio nome já diz, no desenvolvimento, vocês irão desenvolver as suas ideias, certo? São dois parágrafos, é a maior parte da redação do Enem. Então, vocês têm que seguir aquelas quantidades de linhas que eu coloco nas atividades, certo? Para que eles fiquem esteticamente, né, visualmente com o mesmo tamanho, certo? E aí, para que esses argumentos sejam feitos de forma adequada, é necessário que eles encaixem na sua introdução. Por isso que a gente faz o esqueleto da redação, o roteiro de escrita, antes mesmo de escrever a redação propriamente dita, porque assim a sua redação terá um início, um meio e um fim totalmente coerentes e coesos, ligados uns aos outros. Vamos seguindo. O que um desenvolvimento deve conter? Argumentos, certo? Porque eles vão embasar, dar base e fundamentar a sua tese, certo? Você vai mostrar ao corretor, ao avaliador, que você sabe sobre o que você está escrevendo. E esses argumentos na redação do Enem, quanto mais distantes eles forem daqueles textos motivadores que a redação traz, maior é a sua nota, porque mostra que você tem um repertório cultural relacionado a determinados temas, né? E outro ponto muito importante é que você não deve usar de maneira alguma, né? Vou dizer assim, para não cair na tentação de usar a primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural. Nada de usar eu acho, eu penso, nós pensamos, nós achamos, certo? É sempre a terceira pessoa, seja do singular, seja do plural. Ele pensa, eles pensam, pensam que. São só exemplos, certo? Não se esqueçam disso. A estrutura do parágrafo de desenvolvimento, ela é a seguinte. Você vai começar apresentando uma ideia principal, certo? Depois, você vai apresentar os argumentos de acordo com o ponto de vista. Gente, nunca se esqueça. Quando eu fiz a correção das introduções, eu coloquei lá, olha, aqui tem que ter a tese, porque você vai trabalhar com ela durante toda a redação, certo? Olha aí, os argumentos têm que estar de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, tem que estar de acordo com a sua tese. Em seguida, vocês têm que fechar a ideia, né? Lembra que eu disse, todo parágrafo ele tem que ter um início, um meio e um final, certo? Para que ele fique assim, ó, o que a gente chama de um parágrafo redondo, certo? Ele tem um início, um meio e ele tem um final. Além disso, você tem que esquematizar suas ideias. Por que isso, professora?
Porque como nós vimos e quando vocês fizeram o roteiro de escrita da redação dos dois primeiros temas, que foi empatia, né, a falta de empatia nas relações sociais, e a questão da exploração trabalhista na sociedade moderna, vocês esquematizarem, aí vocês selecionaram várias ideias. Só que a redação do Enem, ela tem um limite, são 30 linhas. E vocês não conseguem utilizar todas aquelas ideias em um texto de 30 linhas, senão seu texto vai ficar cheio de informação, mas não vai ter um conteúdo, né? Vai ficar parecendo que você só está lá enchendo linguiça, certo? Vamos falar no popular. E por fim, como eu acabei de dizer, lembre-se de planejar o texto. Isso é essencial, gente. Quanto mais vocês praticam esse planejamento do texto, mais rápido as ideias surgem e menores serão os erros, as inadequações cometidas no dia da avaliação do Enem. Então, esse aqui é um esqueminha, vocês podem ver, ó, um passo a passo de como escrever o parágrafo de desenvolvimento. São 2 parágrafos, eles terão essa mesma estrutura. Agora, nessa parte aqui de explicações e exemplos, vocês poderão usar estratégias argumentativas, que eu já irei falar sobre elas. E quanto mais estruturado os seus, né, os seus argumentos, maior é a sua nota. Porque a competência 3 do Enem, ela avalia essa questão, ela avalia a capacidade do estudante, né, do concorrente, do candidato em selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações que ali são apresentadas em defesa do ponto de vista. Todas as informações, fatos e opiniões que vocês apresentarem estarão relacionados ao seu ponto de vista. E além disso, uma boa argumentação, né? Não é dizer, eu acho que o céu é azul. Eu acho que a exploração trabalhista ela não deveria acontecer porque prejudica as pessoas. Não, você tem que trazer argumentos, vocês têm que mostrar o porquê da exploração trabalhista ser prejudicial à humanidade. Vocês têm que mostrar o porquê da falta de empatia existir nas relações sociais brasileiras e como isso é prejudicial ou não, aí é o ponto de vista de cada um. Vamos às estratégias argumentativas agora, certo? Gente, ó, eu vou apresentar algumas estratégias, certo? No final eu dou a referência de onde eu tirei este material. Vocês podem ir nas referências, buscar outras estratégias, mas essas são as básicas. Assim como eu apresentei na introdução, lembra, estratégias para escrever uma boa introdução? Também tem estratégias argumentativas. E elas são bem tranquilas de se fazer porque vocês já têm o esqueleto do corpo, ou seja, vocês já têm um roteiro de escrita, vocês só vão organizar aquelas ideias. A primeira estratégia é a exemplificação, ou seja, através de exemplos, né, vocês vão trazer informações que representam a situação defendida na introdução. Você pode fazer isso de diferentes formas, né? Apresentando fatos através de uma reportagem, dados da mídia, dados estatísticos, eventos históricos e por aí vai. Observem que eu grifo essa parte. Usar como exemplo informações que representam a situação defendida na introdução. Professora, toda hora a senhora fala disso. É para vocês não esquecerem, certo? Não se esqueçam. Vocês estão defendendo uma tese, vocês estão defendendo um ponto de vista. É isso que caracteriza o texto dissertativo argumentativo. E aqui entra a sua argumentação. É a outra parte do texto. Então, quando você faz isso de maneira excelente, você não perde ponto nas competências do Enem. A competência que irá avaliar, que agora eu esqueci,
a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Tudo isso já são pontos somados. Vamos ao exemplo. Observem aí. Vocês têm uma questão dos movimentos sociais e aí é um desenvolvimento sobre isso. Observe que ele traz exemplos históricos. O primeiro, as manifestações que ocuparam as ruas de São Paulo, né, que o pessoal foi reivindicar a redução dos preços do transporte público lá em 2013. Aí depois ele traz algo mais antigo para falar dos movimentos sociais, que é a Revolução Francesa, e observe que ele interliga os dois, não é algo solto, certo? Tudo está interligado. Enumeração. E aí vai para aquela galerinha que trouxe várias informações sobre um determinado tema. Mas aqui, minha gente, vocês têm que observar que os argumentos eles têm que ser escolhidos na ponta do dedo, porque eles têm que estar interligados, certo? Não adianta sair soltando um monte de informação lá e parecer uma sopa de letra, tudo solto, sem formar palavra nenhuma, certo? Vocês têm que citar argumentos e ideias de forma organizada. Essa é a palavra da vez. Organização. Tem que haver uma linearidade, certo? Nos seus pensamentos. Vamos a mais um caso. E aqui vocês podem elencar, né? Em primeiro lugar, em segundo, de acordo com isso. Observe que ele traz. Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema na sociedade. Ele já citou esse problema lá na introdução dele. Depois, de acordo com Jürgen Habermas, que é um filósofo alemão, e aí ele traz um argumento de autoridade para reforçar o que ele já disse, duas informações. Em seguida, ele traz as manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos. Volta aqui. Voltamos. Observem que eu grifei aí 3 informações e observem que todas elas estão interligadas. Elas falam do mesmo assunto. Professora, mas isso não é encher linguiça? Não. São exemplos enumerados, feitos de maneira adequada, certo? Encher linguiça seria você ficar falando da mesma coisa com outras palavras, repetindo o mesmo pensamento, mas ele fala do mesmo assunto? Fala, mas ele não fica naquele ioiô de vai e volta, vai e volta, vai e volta, certo? Ele traz uma enumeração de fatos para corroborar com a tese dele. Depois, causas e consequências. É uma outra estratégia argumentativa. Em causas e consequências, vocês têm que observar que ela é uma das mais comuns, né? Que a gente utiliza no texto dissertativo argumentativo, porque vai explicar os porquês de um determinado problema e depois apresentar as consequências dele. É bem tranquilo de se fazer. Observe aí. É importante pontuar de início a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. Aí ele pontua, né, que o meio acadêmico, ele se omite, ele, tipo, ó, não é comigo, se jovens se alimentam mal, eu não tenho nada a ver com isso. Depois ele diz que as escolas, ó, meio acadêmico, escolas. Quando a gente fala em academia, não é academia de ficar levantando peso, não, viu? É academia de estudar, de trabalhar a mente, certas faculdades e tal. Então, as escolas estão dentro desse campo semântico, né? Então, ele traz as escolas brasileiras, entretanto, ó, ele já diz que elas não fazem isso também. Negligenciam, ou seja, elas não estão nem aí. Negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los, ao não ensiná-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-las, certo? Tirem isso pelo lanche da escola.
Vamos lá. Ele traz 2 pontos, né? Dizendo as causas. E agora ele vai dizer qual é a consequência dessa postura, da postura da escola e da academia. A consequência é isso aqui. Como reflexo de uma população ignorante, ou seja, não é bruta, não, é ignorante de conhecimento, de que não conhece, né? Uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais. 8,4 aí ele traz um dado estatístico dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Ponto. Ele trouxe aqui em cima a causa, né, do ato e a consequência, certo? É bem tranquilo de fazer essa estratégia argumentativa. Evolução histórica, apresentação de fatos históricos. Observem aí este parágrafo, né? Cabe destacar o panorama histórico, aqui ele vai falar de segurança pública. E aí ele traz a ideia inicial, principal dele, que é para falar do panorama histórico-político da segurança pública, que influi, ou seja, que influencia o perfil, né, a sociedade ainda hoje. E aí ele destaca 2 momentos. O primeiro, o período militar, certo? E depois, para ilustrar, ele traz a ocupação da Rocinha, que acontece nos dias de hoje, que é uma consequência marcada pelas guerras entre traficantes e os próprios policiais, ceifando centenas de vidas inocentes no meio do conflito. Ele faz uma ligação para dizer que isso aqui influencia o que acontece aqui. Contraposição, né? Contrapor, né? Ir de encontro a alguma ideia. A contraposição é utilizada para contestar ideias. Essa estratégia é muito utilizada quando a pessoa quer afirmar como seria determinada situação e depois explica por que ela não acontece, né? Tipo, a educação ideal seria dessa forma, mas isso não acontece por causa disso, disso e disso. Pronto, isso é você fazer uma contraposição. Olha os efeitos sonoros. Vamos lá. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que ainda está falando de segurança pública, viu? Aqui é um outro viés. Já que, desculpa, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, aí ele traz um argumento, né, de autoridade. Se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ponto. Ele diz como é a sociedade ideal, né? Que a educação transformaria esta sociedade. Aí depois ele traz o no entanto, e aqui quando ele usa esse conectivo de oposição, ele vai trazer a contradição dele. A educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, ou seja, não atinge a todos, não chega a todos, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Observem que ele diz, né? O ideal seria que a educação de qualidade idealizada por Paulo Freire, ela combatesse esses índices de violência. Mas o que acontece no Brasil é o contrário. Então aí ele faz uma contraposição. Citação, essa aqui é que todo mundo gosta, né? Vou citar um filósofo, vou citar Kant, Marx, para mostrar que eu sei, né, que eu prestei atenção nas aulas de sociologia, de filosofia. Vou mostrar que eu sou o bam, bam, bam. Aí chega lá, solta.
uma citação do senhor Foucault, né, do Michel Foucault, nada é político, tudo é politizável, tudo pode tornar-se político, tá? E daí, o que é que isso tem a ver com o tema da redação? O que é que isso tem a ver com o que você estava escrevendo? Eu contei isso muito bem na introdução de alguns alunos. Gente, se vocês colocarem uma citação na redação de vocês, vocês têm por obrigação relacionar isso ao que vocês estão escrevendo. Não é tipo assim, escrevi 27 linhas. Ah, vou botar uma citação aqui embaixo, porque o avaliador vai achar que eu sei alguma coisa. E a citação não tem nada a ver com o que você escreveu. Não adianta nada, você só está perdendo seu tempo, certo? Isso aqui se chama citação direta, quando você escreve da mesma maneira que o autor disse. E a paráfrase, né, que a gente já falou, é quando você explica o pensamento do autor, o que você entendeu sobre aquele pensamento. E isso acontece muito no dia da prova. Por quê? A não ser que você seja um crânio de memorizar determinadas citações para usá-las na redação do Enem, isso é bem legal. Mas se você não souber certinho o que foi que o autor disse, você tem uma ideia do que ele disse, você pode fazer uma paráfrase e explicar com suas palavras aquele pensamento, certo? Não há problema, contanto que isso esteja relacionado ao que você está escrevendo e ao tema. Vamos analisar agora um exemplo de parágrafo. O tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, certo? É aquela redação das fake news. Tem aqui, ó, o nome da menina, certo? Vanessa Tude, 19 anos, e aqui ela fez um parágrafo, e é bem interessante, porque ela traz de início o pensamento inicial dela. Eu vou passar aqui para o próximo slide para a gente já ir para a análise. O objetivo, né? Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação de pessoas. Depois, ela já traz as exemplificações, ela traz exemplos. Ela apresenta a teoria hábitos, que foi elaborada pelo sociólogo Pierre Bourdieu, falando que a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelo indivíduo. Observe que ela não cita diretamente, ela usa aspas. Ela não cita diretamente a teoria, ela explica o que é a teoria, certo? Com as próprias palavras. E aí ela traz explicações. Nessa perspectiva, a possibilidade da coleta de dados virtuais, tudo isso está relacionado. E por fim, ela conclui. Dessa forma, ela utiliza um conectivo de conclusão. Medidas são necessárias e aí vai, certo, gente? Depois deem uma lida com calma neste material e no material que eu deixei lá na sala, para apoiar vocês a fazer os seus desenvolvimentos. E o que não fazer, professora? Lógico, eu já disse o que fazer, né? Agora o que não fazer. Gente, são os parágrafos maiores, são os mais longos, como eu disse, né? Cuidado para não repetir informação. Você escrever no primeiro parágrafo bem bonitinho, bem organizado, argumentado, e chegar no segundo parágrafo e escrever a mesma coisa, só que com outras palavras. Cuidado com isso. Por isso que é importante fazer um roteiro de escrita, certo? Porque você vai ter as informações distintas, diferentes para o parágrafo 1, 2, o 3 e o 4. E outro é em relação aos exemplos, certo? Exemplifique bastante, traga eventos históricos, dados estatísticos, leiam bastante, né? Se atualizem em relação aos temas. Porque quanto maior a autoria, maior é sua nota. Lógico, gente. Quanto mais você se distanciar daqueles textos motivadores, maior será a sua nota. Quanto maior o repertório individual, né, cultural do aluno, maior a nota dele. Lógico que você tem que saber relacionar tudo isso. Eis as referências, certo? Deem uma olhadinha, porque aqui eu fiz um compilado.
tá bom? Mas aí estão as referências e esses sites, blogs, eles trazem vários artigos sobre como escrever uma redação nota 1000, como tirar 1000 no Enem, ou como tirar uma boa nota também, né? Agora vamos para a nossa segunda parte. Conclusão, funções e estratégias. No Enem há uma peculiaridade, ou seja, algo especial na conclusão, que é a questão da proposta de intervenção. Vamos lá? Como fazer a conclusão da redação do Enem, professora Verônica? Eu não sei para onde vai. Primeiro que a gente sabe que todo texto tem um início, um meio e fim. Então a gente tem a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão desse texto, tá certo? E aí, no Enem, você pode usar essa técnica que eu vou apresentar aqui. São 3 elementos, que é o conectivo de conclusão para você informar ao revisor, ao avaliador. Ó, agora eu vou concluir o meu texto, tá certo? Olha, atenção, estou finalizando, vou fechar a conta. Depois, eu tenho que retomar os objetivos, porque afinal já se passaram mais de 20 linhas, né? E aí a pessoa chegou no final e, poxa, foi mesmo que ele disse no início, né? O que foi que ele defendeu nos argumentos, nos desenvolvimentos dele? E é aqui que eu faço isso. E em seguida, a proposta de intervenção, que é o ponto-chave dessa conclusão do Enem, ok? E aí os conectivos para uma conclusão. São alguns exemplos, certo, gente? Basta usar um, vocês verão daqui a pouco. Não é para usar todos no mesmo local, certo? Porque eles são sinônimos. Então, escolha um e use. Abuse dele. Retomada dos objetivos. O que é que acontece aqui? Vocês, depois de usar o conectivo, vocês vão retomar o objetivo, a sua tese, o que você defendeu nos seus argumentos. É uma coisa muito sucinta, certo? É uma frase, porque esse parágrafo tem entre 6 e 7 linhas, que é o que está sobrando lá. Então, você tem que deixar mais espaço para a proposta de intervenção. E depois a proposta. E aqui vocês têm que prestar atenção a uma coisa. Lá nas instruções do Enem, diz que você tem que fazer um texto dissertativo, argumentativo, que interprete o tema e apresente uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Gente, muito cuidado. Eu sempre digo, olha, a tese é você apresentar o seu ponto de vista sobre aquele assunto que está sendo dito ali, né? Colocado. E aí, vamos dizer que teve a redação da violência contra a mulher. Os alunos treinando em sala, teve alguns que colocavam lá, tipo, que tem que pegar o cara que cometeu tal ato e amarrar em um poste para que ele seja vaiado, linchado por toda a população, para ele aprender como é bom e tal, apanhar, né, ser judiado. Cuidado, isso fere os direitos humanos. Não conhece os direitos humanos? Vai lá, dá uma olhada, certo? Então, gente, tudo aquilo que fira os direitos humanos, ele não deve ser posto, né? Qualquer ato de violência, pronto, a professora não conhece os direitos humanos. Qualquer ato de violência, né, que você tire o direito de ir e vir, o direito a se expressar, né? Ou a violência física e psicológica, ela fere os direitos humanos. Então, cuidado com essas intervenções que vocês irão criar. E só a proposta de intervenção, ela tá lá na competência 5. Se você faz ela direitinha, arrumadinha, você ganha 200 pontos. Só nela, você já ganha, ó, 200. É 1/5 da nota da redação. Vamos lá. Mistério. Gente, proposta de intervenção. Ninguém quer que vocês achem a cereja do bolo, né? Que vocês achem a solução para a paz mundial ou para a crise de fome no Brasil ou no mundo, melhor dizendo, certo? Mas que vocês tragam uma proposta de intervenção que ela seja completa, tá certo? E para isso ela precisa ter 5
elementos. Vamos lá? O primeiro, a ação, né? Dizer o que é, o que irá se fazer para solucionar aquele problema. Depois, dizer quem é o agente, né? Quem vai fazer. Depois, o efeito, né? Para que isso serve? Em seguida, o modo, que é o como isso será feito. E, por fim, o detalhamento, que aí você vai trazer exemplificação e exemplos, ok? Que aí você vai poder detalhar um dos 4 itens acima. Escolhe um e detalha. Você não tem tempo para detalhar todos. A não ser que tenha uma letra bem miudinha, mas cuidado para não detalhar demais e incorrer lá de novo. Vou aqui encher linguiça, porque a professora disse que quanto maior a minha redação, maior o ponto. Não disse isso, certo? Eu disse que você tem que fazer um texto bem escrito, bem elaborado, coerente e coeso, ok? Relacionar bem as suas ideias e defender bem o seu ponto de vista. E para isso, você vai usar as 30 linhas. Às vezes vai faltar as 30 linhas e aí você dá uma diminuída na sua letra. Por isso que é importante muito, 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 muito treinar, treinar. E por fim, né, não é suficiente citar uma proposta de intervenção genérica, ou seja, olhe, para solucionar a fome é simples. Basta que todo mundo, né, que os ricos deem seu dinheiro, que fulano faça isso, que ciclano faça aquilo. Pronto. Isso é genérico. Não é trazer uma proposta de intervenção bem escrita, bem elaborada. Vamos lá? Então, aqui é o esboço de como você vai fazer essa proposta de intervenção. Iniciar com o uso do conectivo, vamos retomar. Retomar os objetivos que você estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento. Fazer a proposta de intervenção com os seguintes elementos. Professora, eu tenho que usar todos esses elementos, sim. Você tem que usar todos esses elementos, certo, gente? Por quê? Toda vez que você não usa um elemento desse, você perde ponto na competência 5. Então, quando você usa todos eles, você ganha os 200 pontos. Olha aí, um parágrafo de conclusão. Nossa, professora, a senhora disse 7 linhas. Gente, isso aqui está digitado, certo? Quando você escreve, aí a letrinha fica menor, cabe lá, tá bom? Preste atenção aí. Portanto, olha o conectivo de conclusão. Ela usa só um, tá vendo? Eu mostrei uma tabela, mas ela usa só um. Olha o conector. Portanto, é como se você tivesse assim, ó. Cara avaliador, estou encerrando. Olha aí o conectivo, certo? A manipulação comportamental através do controle de dados da internet é perigosa, porque é antidemocrática e facilita a propagação de fake news. Olha, gente, aqui ela traz, né, o autor, a autora, traz o pensamento que ela já havia dito lá nos parágrafos de desenvolvimento, que é o quê? Que o controle de dados na internet, essa manipulação comportamental desse controle de dados, ela é perigosa, porque ela é antidemocrática e facilita a propagação de fake news. Pronto, ela fez uma síntese, um resumo do que ela já havia dito. Em seguida, ela fala ação. Eu estou dizendo naquela ordem que apresentei, certo? No esquema. Mas observe que onde a ação está. Não quer dizer que você precisa seguir aquela ordem, beleza? A ação é promova saraus e campanhas. Através de quem? Do Ministério da Educação, com o auxílio das escolas. Olha, professora, mas a escola e a educação não são sinônimos? Não estão sinônimos, não, estão interligados, né? Estão no mesmo campo semântico? Estão. Ela traz o Ministério da Educação e aqui ela dá uma detalhada, ó, com o auxílio das escolas. Esses são os agentes, certo? Ela traz o Ministério da Educação, que é o amplo, e o micro, ela funila, que são as escolas. Em seguida, ela vai apresentar o efeito. Qual é a função disso, né? Para que isso vai servir?
para combater a manipulação, tal manipulação, que é essa daqui. Depois, com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, fake news, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Por quê? Porque a manipulação é antidemocrática. Esses são os efeitos, aqui de roxinho. Assim, também, depois, ela vai apresentar o modo, por meio de incentivo. Como é que isso, né? O como é que isso vai se dar? Que é o modo. Como isso vai acontecer? Por meio de incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis. Como é que a gente combate a fake news? Com informação. E aí ela traz o modo. E por fim, ela detalha, ó. E como isso, né? Onde é que isso será feito? Ela detalha o modo. Em diversas mídias de massa, como que a promoção dos saraus e campanhas será feita em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação. Gente, esse é o detalhamento. Observem que ela escolheu, me atrapalhei antes, mas estou ajeitando agora. Ela escolheu detalhar a ação. Ela poderia ter escolhido detalhar aqui os agentes, ela poderia ter escolhido detalhar o modo, né? Escolhido detalhar os efeitos, mas não, ela detalhou a ação, certo? E observe como esse parágrafo ele está bem amarradinho, né? Ele tem um início, um meio e um fim. E tem uma proposta de intervenção que traz os 5 elementos. Com certeza ela tomou 200 nessa proposta de intervenção, ok? 200 aí, tranquilo, de graça. De graça não, né? Teve o esforço de vocês de criar uma proposta de intervenção. Eis as nossas referências, certo? Entrem no blog, deem uma estudada. Na sala tem material sobre o assunto. Agora corre lá e vão fazer a atividade. Tchau, galera. Até a próxima.